Whey Protein. Você que treina provavelmente conhece, utiliza ou já utilizou esse que é o suplemento mais conhecido no mundo inteiro. Mas será que você sabe como utilizar, sabe os benefícios, sabe a melhor hora de utilizar? Então já deixa eu curtir aqui no vídeo que eu sou o Vitor Zanelato, sou o seu personal online e vou te explicar tudo sobre o Whey Protein. Vamos do começo, o que é o Whey Protein? O Whey Protein é a proteína do soro do leite. O soro do leite é um produto residual que sobra na fabricação do queijo. Sim, o leite basicamente ele é composto por proteínas, carboidratos e gorduras. Tem também vitaminas e minerais. E aí, durante o processo de fabricação do queijo, um dos produtos residuais é o soro do leite. Esse soro é rico em proteína com alto valor biológico e isso que é utilizado para fazer o Whey Protein. Ele começou a ser estudado lá na década de 70 e foi ganhando força ao longo do tempo e, nas últimas 2 décadas, se tornou o suplemento que é mais conhecido no mundo inteiro e foi se tornando cada vez mais acessível. Porém, se você quisesse bater a mesma quantidade de proteína só tomando leite, em vez de tomar Whey Protein, você ia ter que tomar muito leite. Para você ter uma ideia, para fabricar 1 kg de queijo, você gera 9 litros de soro do leite. Mas para fabricar 1 kg de Whey Protein, como a gente conhece, que já compra já na loja do suplemento, são necessários 200 e poucos litros de leite. Então imagina quanto leite você ia ter que tomar por dia para bater a mesma quantidade de proteína que você bate tomando um scoop do seu whey favorito. Do ponto de vista químico e biológico, a proteína do soro do leite contém basicamente quase todos os aminoácidos que a gente precisa. Mas espera aí, o que é um aminoácido? Então vamos voltar. Uma proteína ela é composta por uma cadeia de vários aminoácidos. E o aminoácido é aquela menor porção que o nosso corpo utiliza para sintetizar, por exemplo, uma fibra muscular. Então quer dizer que o nosso corpo utiliza proteína, tá? E aonde eu consigo proteína? Proteína eu consigo no leite ou, mais especificamente, no soro do leite, consigo no ovo, consigo na carne, consigo em alguns vegetais. Então existem várias fontes que o nosso corpo entende como proteína. Quando a gente come esse alimento, o nosso corpo digere a proteína, quebra ela em vários pedaços menores que são os aminoácidos. E aí esse aminoácido é transportado na nossa corrente sanguínea e levado até nossas células para fazer a função dela, que é de gerar novas proteínas dentro do nosso corpo. Sim, o nosso músculo basicamente é composto por proteínas. Então a gente consome proteína para ser quebrada em aminoácido, para no nosso corpo ser transformado novamente em proteínas. E quais benefícios o Whey Protein traz para mim? Primeiro, o Whey Protein ele participa, como eu falei, na síntese de proteína dentro do nosso corpo. Então o nosso corpo precisa de proteínas, seja ela consumida em forma de carne, de ovo, de leite ou de alguns vegetais. Agora, algumas características que a gente pode associar à proteína do soro do leite. Uma, ela é anti-osteoporótico. Nome complicado, mas basicamente o que quer dizer? Que ela evita osteoporose. Por quê? A proteína do soro do leite, ela participa na absorção de cálcio do nosso osso. E basicamente, se a gente não tiver absorção de cálcio no osso, nosso osso enfraquece e pode gerar a doença conhecida como osteoporose. Inclusive, o Whey Protein ele pode ser utilizado no tratamento pós-fraturas. Ou seja, quando alguém quebra um osso, a utilização do Whey Protein ela é benéfica, porque ela ajuda na recuperação daquele osso quebrado. Outro benefício do Whey Protein é que ele possui algumas características insulinotrópicas. O que isso quer dizer? Que ele melhora a resposta glicêmica em pacientes que têm hipoglicemia aguda ou crônica. E ele também pode ser utilizado de forma preventiva em pacientes que têm risco de desenvolver diabetes do tipo 2. E da mesma forma que ele participa na recuperação de um osso quebrado, ele também participa na síntese de proteínas em cicatrizes pós-cirúrgicas. Ou seja, após uma cirurgia, o Whey Protein também pode ser recomendado. E agora, quem pode tomar Whey Protein? Basicamente, todo mundo. Quem treina pode tomar? Pode. Quem não treina pode tomar? Pode. Criança pode tomar? Pode. Adulto pode tomar? Com certeza. Idoso pode tomar? Deve. Como eu comentei, o Whey Protein ele é um alimento. Se ele é um alimento, ele não vai ter uma contraindicação. O que pode acontecer?
são alguns casos específicos. Se você já tiver algum problema pré-existente, renal, por exemplo, mas aí a questão não é com o whey protein, a questão é com proteínas. Essa pessoa, ela já tem que ter um cuidado extra e tem que ser orientada pelo médico dela o quanto ela deve consumir de proteína. Porque se eu comentei que o whey protein, ele é uma fonte de alimento, uma fonte de proteínas, eu vou utilizar ele para obter a proteína que eu preciso durante o meu dia. Eu necessariamente preciso tomar whey protein? Não. Porque se é um alimento que eu utilizo para obter proteínas, e eu posso obter essa proteína, por exemplo, do peito do frango, da coxa do frango, da carne vermelha, do peixe, do ovo, eu não tenho obrigatoriedade de consumir whey protein. Porém, um dos benefícios que ele apresenta é a sua praticidade. Então imagina que você toma um café às 7 horas da manhã e depois você vai almoçar só meio-dia e meio, 1 hora da tarde. Esse período todo você não precisa ficar sem comer e sem ingerir alguma proteína. Imagina que prático que é. Em vez de você parar e precisar comer uma comida sólida, por mais que seja rápido e leve ali 15, 20 minutinhos só, às vezes você não tem esse tempo. Então imagina a praticidade de você simplesmente pegar a sua shakeira, coloca água, agita e bebe igual se estivesse tomando um copo de água. E aí você ainda mantém o seu corpo nutrido, porque o seu corpo precisa de proteínas durante todo o dia. Ah, mas quanto meu corpo precisa de proteína? Na literatura a gente vai encontrar falando de 1,2 até 1,8 grama por quilo corporal. Agora, quando a gente fala em pessoas que praticam uma atividade física, que tem um alto desgaste, que tem uma alta necessidade de síntese de proteína no seu corpo, a gente pode trabalhar em valores bem maiores. Por exemplo, de 2 a 3 gramas por quilo. E aí, para não ficar nenhuma confusão, se a gente pensar, por exemplo, o whey protein, ele tem em um scoop uma determinada quantidade de proteína. Isso a gente olha fácil no rótulo. 100 gramas de frango não são 100 gramas de proteína. 100 gramas de frango contém aproximadamente 30 gramas de proteína. Então, 100 gramas do alimento contém aquelas proteínas que a gente precisa. Por isso é importante, para a gente saber quanto de proteína a gente precisa ingerir no nosso dia, a gente ter uma orientação de um profissional. E por falar nisso, se você ainda não conhece, na minha consultoria esportiva, eu monto a sua dieta e o seu treino para você ter o melhor resultado. E vou colocar lá quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura você vai precisar consumir para você ter o melhor resultado. Se você interessou, é só entrar em contato comigo lá pelo Instagram. Tá, agora eu já sei que o whey protein, ele é uma proteína, ele é extraído do soro do leite, ele é considerado um alimento que eu posso utilizar como um coringa para facilitar a minha alimentação. Agora, como que eu utilizo o whey protein? A gente pode utilizar ele misturado no leite? Pode. Só depende qual tipo de whey protein você está utilizando. Então, quais tipos de whey protein que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar whey protein concentrado, isolado e hidrolisado. Qual a diferença desses três? O concentrado basicamente é o whey da forma pura, ou seja, com tudo que ele vem, com a proteína, com a gordura e com o carboidrato que está presente nesse whey. Já o whey isolado, ele não tem a lactose, então já é um whey indicado para quem tem intolerância à lactose. E esse whey também, ele tem muito pouca gordura e quase nada carboidrato. Ou seja, é um whey, vamos falar assim, mais puro em quantidade de proteína. Lembra disso para a gente discutir em qual tipo de meio solúvel que a gente vai fazer, se em água ou se em leite. Já o whey hidrolisado, ele vai ter uma digestibilidade mais fácil, porque ele passa pelo processo da hidrólise, que é a quebra da proteína em aminoácidos. Não é 100% desse whey que vai estar hidrolisado, vai ser uma porção dele que vai estar hidrolisada, ou seja, que já vai estar quebrada em aminoácidos para facilitar a digestão. Então, pessoas que têm problemas gastrointestinais na digestão do whey protein, com hidrolisado, vão ter uma melhor absorção e uma melhor digestão. Agora, quando a gente fala em valores, o whey protein concentrado, por ser a forma mais simples, vai ser o mais barato. Já o isolado e o hidrolisado tem valores mais altos. Ah, mas então, se eu sou intolerante à lactose, eu vou precisar pagar mais caro para ter um whey de qualidade? Sim, para você realmente não ter nenhum problema com a sua intolerância à lactose, você vai ter que comprar um whey que seja pelo menos isolado. Agora, o hidrolisado,
Ele vai ser interessante para pessoas, por exemplo, que fizeram bariátrica, porque ele facilita na digestão. E daí vamos voltar na questão de como eu vou tomar esse whey. Eu posso dissolver qualquer uma dessas formas de whey protein no leite? Poder, eu posso. Agora pense comigo, você foi lá e comprou um whey hidrolisado ou isolado, que tem um processo a mais para não ter o carboidrato e a gordura do leite. Aí você vai e mistura de novo com o leite? Concorda que não faz sentido? Agora você vai tomar um whey concentrado, que já tem uma quantidade de gordura e tem uma quantidade de proteína. Você pode dissolver no leite? Pode. A única diferença é que você vai estar retornando nessa mistura e vai estar ingerindo a caseína, que vai estar presente no leite, que basicamente é 80% da composição do leite. E ela é uma proteína insolúvel, mas que ela tem a função de transporte de minerais do nosso corpo, então ela ainda é importante. Agora, qualquer uma dessas formas, o concentrado, o isolado e hidrolisado, eu posso dissolver em água? Posso, porque eu não vou ter nada sendo adicionado a esse whey. Eu só vou estar dissolvendo ele de forma que eu consiga ingerir e fazer a digestão dele. Aí você pergunta, mas quanto que eu vou dissolver? Eu vejo muita gente usar aquelas coqueteleiras de meio litro para dissolver um scoop de whey. Qual a diferença se eu tomar a coqueteleira cheia de água ou se eu tomar ela rasinha de água? Diferença é a concentração. Quando você consome um alimento da forma sólida, ele vai passar mais tempo sendo digerido no seu organismo. Dessa forma, você consegue extrair o máximo de nutrientes daquele alimento. Agora, quando você consome um alimento de forma líquida, ele tem uma passagem mais rápida pelo seu sistema digestivo. Ou seja, você não vai aproveitar tudo que está naquele alimento, porém, ele vai ter uma absorção mais rápida, porque ele já está na forma líquida. Mais ou menos da proteína que a gente consome, quando a gente consome de forma sólida, a gente pode perder ali na casa de 10%. Agora, quando a gente consome na forma líquida, a gente já perde um pouco mais, aproximadamente na casa de 30%. Então, sim, tem diferença se eu vou fazer o meu whey mais grosso ou mais diluído. Então, sim, vai fazer diferença se eu vou tomar o meu whey mais concentrado, ou seja, mais grosso, ou ele mais ralinho, mais diluído, com mais água. Se, por exemplo, você acabou de treinar e você não estava há muito tempo sem comer antes do treino, você precisa necessariamente tomar o seu whey bem ralo para ele absorver rápido? Não. Você pode fazer o seu whey mais grosso, ali com mais ou menos 100 ml, 150 ml. Realmente vai ficar um pouco assim só da shakeira. Então não compensa você misturar o seu whey com uma grande quantidade de água. Pensa ali, se você quer uma absorção mais rápida, 200, 250 ml. Se você quer passar mais tempo e aproveitar mais daquela proteína, faz mais grosso, 100 ml. Quer aproveitar ainda mais aquela proteína, faz ele misturado de alguma forma sólida. Você pode, por exemplo, colocar banana amassada com whey. Dessa forma vai entrar como uma forma pastosa, quase sólida, e o seu corpo vai passar mais tempo fazendo a digestão, ou seja, você vai aproveitar mais daquela proteína, com alto valor biológico. Você também pode fazer algumas receitas com whey protein. Sim, você pode, por exemplo, fazer uma panqueca, você pode fazer um bolo e utilizar o whey protein na composição. Ah, mas eu aquecer ou eu bater o whey faz a diferença? Na teoria, para uma proteína, faz. Basicamente, quando você aquece uma proteína a uma determinada temperatura, ela vai causar um processo que chama desnaturação, que basicamente é quando você quebra as cadeias de aminoácidos daquela proteína. Isso vai fazer muita diferença para algumas proteínas que ela tem uma função específica. Por exemplo, no nosso corpo, o GH ou a hemoglobina são proteínas que têm função específica. Então, se a gente aquecer elas até elas fazer esse processo de desnaturação, que é quebrar as cadeias de aminoácidos, naquela proteína vai fazer diferença. Agora, quando a gente pensa no whey protein, que a gente vai ingerir ele como uma forma de proteína, o nosso corpo vai quebrar em aminoácidos. Não faz diferença se eu já quebrar esses aminoácidos antes e já consumir ele quebrado como aminoácidos. Agora, quando eu penso no whey protein, que o nosso corpo vai digerir, vai quebrar aquela proteína em vários aminoácidos, e aquele aminoácido eu vou utilizar depois dentro do meu corpo, não faz diferença se eu for absorver ele já com uma proteína ou se ele sofrer esse processo de desnaturação, que ele quebra as cadeias de aminoácido e aí eu já vou consumir ele com essas cadeias já quebradas. Agora é importante lembrar que eu não posso causar a degradação da proteína, que é quando eu levo a uma temperatura muito alta
e aí eu vou acabar destruindo aquela proteína, aquela cadeia de aminoácidos. Isso acontece, por exemplo, quando a gente está assando uma carne e ela queima. Então, se eu fizer uma panqueca ou se eu fizer um bolo e queimar ali uma beiradinha, um pedacinho dele, naquela beiradinha, naquele pedacinho, você danificou a cadeia de proteína. Mas se você for pensar na quantidade que isso significa dentro da sua panqueca ou dentro do seu bolo, é uma quantidade insignificante. Então, sim, compensa você utilizar o whey protein para fazer um alimento sólido que vai ter um alto valor biológico. Agora vamos pensar na dieta quando a gente está fazendo. Eu já comentei que todo mundo pode tomar whey, do novo ao velho, do magro ao gordo. Quando é uma pessoa que está querendo perder gordura, ela pode usar whey? Pode. Só que, pensa comigo, se o whey é um alimento sólido que vai ser digerido de forma rápida e vai ser ingerido numa quantidade muito pequena, ele não vai gerar aquele preenchimento dentro do estômago. Então, provavelmente aquela pessoa vai consumir o whey protein e ainda vai sentir fome, ou seja, vai necessitar de comer mais alguma coisa. Então, talvez num caso de emagrecimento, não seja tão interessante colocar várias doses de whey protein, porque isso não vai gerar volume dentro do estômago da pessoa e vai ativar o processo de fome dela. Ou seja, o whey protein gera uma saciedade muito grande? Não, porque o que gera saciedade é o nosso estômago sentir que está cheio, que tem uma quantidade de alimento ali para ele digerir e mandar mensagem para o cérebro: não preciso mais de comida, pode parar. Quando a gente toma whey protein, é uma quantidade muito pequena de alimento que tem toda a proteína que a gente precisa. Mas é isso para o nosso estômago, ele vai mandar uma mensagem para o nosso cérebro assim: ó, tem só um pouquinho de comida aqui, me manda mais. Daí, nesse caso, compensa, por exemplo, a gente fazer uma receita e tomar esse whey de forma sólida. E aí nessa receita, eu posso colocar alguns ingredientes, por exemplo, com fibra, que vai demorar mais para fazer o processo digestivo. Então, se eu colocar, por exemplo, amassado com uma banana, com uma farinha de aveia e fizer esse bolo, ele vai passar mais tempo sendo digerido. E aí pode me dar um processo de saciedade por mais tempo. Agora, para uma pessoa que está querendo ganhar massa, precisa comer uma quantidade grande de calorias durante o dia. Se ele conseguir bater a quantidade de proteína só com um pouquinho do whey protein, vai ser interessante. Porque ele tem que preencher o estômago dele várias vezes com muito alimento sólido para bater a quantidade de calorias que ele precisa durante o dia. Conseguiu entender até aqui? Então calma que ainda não acabou. Se você ainda não curtiu, lembre de curtir esse vídeo. Como eu sei a quantidade de whey protein que eu vou tomar durante o dia? Basicamente isso vai ser determinado na hora que eu vou montar a minha dieta. Então eu já sei quanto de proteína que eu preciso com relação ao meu peso. Se eu pratico esporte, por exemplo, vou colocar lá 2 gramas de proteína por quilo corpóreo. Eu tenho 100 quilos, eu preciso de 200 gramas de proteína. E aí eu vou fracionar essa proteína durante o meu dia. Então eu posso colocar lá 30 gramas de proteína no café da manhã, depois eu posso colocar mais 30 às 9 horas, depois eu posso colocar 50 na hora do almoço e assim eu vou distribuir durante o dia. De uma forma mais homogênea possível e distribuída, para o meu corpo estar constantemente conseguindo absorver aquela proteína. Não é tão interessante quando a gente faz refeições muito grandes com quantidade de alimento, porque o meu corpo não vai conseguir absorver a maior quantidade daquele alimento que eu estou consumindo. Então, quando você me perguntar qual o melhor horário para eu tomar whey protein, eu vou te responder: depende. Depende de como está o seu plano alimentar, depende de qual o seu objetivo. Agora, a gente pode colocar alguns exemplos aqui como caso. Como eu já comentei, praticidade. Eu tenho uma rotina de trabalho corrida. Eu não tenho tempo para parar e ficar fazendo alimentação sólida. Tá bom, eu vou tomar um whey protein. Se eu conseguir, eu consumo algum carboidrato ali, por exemplo, uma banana, que vai ajudar na absorção desse whey protein. Show de bola. E aí eu fiz uma refeição rápida. Ou eu posso colocar esse whey protein pós-treino. Então, se eu colocar ele no pós-treino, eu posso também ter uma absorção rápida. Por quê? No pós-treino, a gente está com a melhor sensibilidade à insulina possível do nosso corpo. Ou seja, na casa de até 30, 40 minutos depois que a gente termina a atividade física, a gente está numa ótima janela para jogar essa proteína para dentro. E aí eu posso jogar ela para dentro com algum carboidrato de alto índice glicêmico. Por exemplo, a banana, o mel, a maltodestrina. O que esse carboidrato vai fazer? Vai dar um pico de insulina e aí vai facilitar para a célula absorver tanto o carboidrato quanto a proteína. Ou seja, no pós-treino é muito interessante você jogar uma proteína líquida junto com carboidrato
Simples. Agora, eu posso consumir whey antes do treino? Posso também. Eu vou deixar no final desse vídeo um quadro comparativo com alguns estudos que fizeram a diferença entre tomar whey antes do treino, tomar whey depois do treino e tomar whey antes e depois do treino. Em todos esses casos a gente tem benefícios. Agora, o whey pós-treino é o que mostrou melhor resultado. E aí, até agora, você conseguiu absorver todo esse conteúdo sobre o whey protein? Então vamos lá que eu vou dar mais uma curiosidade. O whey protein, ele pode causar um aumento de acne? Pode. Assim como todo alimento que fizer subir o seu nível de gordura no corpo. Como eu comentei, o whey protein ele é um alimento e ele pode fazer você produzir uma quantidade maior de gordura. Assim como quando você consome, por exemplo, alimentos ricos em açúcar ou algum tipo de gordura ou óleo. Então daí, se você já tem uma facilidade genética para ter um aumento de acne, o que você pode fazer? Primeira coisa, limpa a sua alimentação. Retira da sua alimentação alimentos ricos em gordura e ricos em açúcar. E daí você não precisa tirar o seu whey protein. Se você limpar a sua alimentação, o whey protein vai significar uma quantidade muito pequena desse aumento de gordura e de açúcar. E lembrando que você também tem a opção de consumir o whey isolado e hidrolisado, que vão ter uma quantidade muito pequena de carboidratos e gorduras. Então me diz aí, você curtiu esse conteúdo? Se você quiser conteúdo desse tipo, comenta aqui embaixo qual outro tipo de suplemento, de alimento ou qual outro tipo de conteúdo você quer que eu traga para você. E não esquece de me seguir nas redes sociais. Valeu!